Um ano de conteúdo em uma semana. Será que é possível? Sim, é possível. Eu vou te provar no vídeo de hoje como é possível e vou te mostrar o passo a passo para fazer isso. Quem trabalha com lançamento sabe que lançamento é quase sinônimo de estresse, mas não precisa ser assim. Eu desenvolvi um método de gestão de projetos para lançamento e eu faço lançamentos paralelos, simultâneos, sem perder noite, sem perder fim de semana, e você também pode. E hoje eu vou falar de um dos pilares mais importantes para quem vive de lançamento, para quem faz lançamento, que é a produção de conteúdo. É através da produção de conteúdo que a gente forma público, que a gente forma uma audiência, que a gente cria demanda para o nosso produto. Mas essa produção de conteúdo costuma ser uma grande fonte de estresse, costuma ser extremamente trabalhosa e ser quase uma espada na cabeça de quem trabalha no digital. Tem que produzir conteúdo, tem que estar fazendo conteúdo, mas não precisa ser assim, tem como ser mais leve. Vem comigo, que é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então, se esse vídeo faz sentido pra você, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra receber aí, pra ser avisado dos próximos vídeos que eu fizer por aqui. Bora lá? Vamos lá? Então tá. Se prepara que esse vídeo vai ser denso, tira as distrações, foca que vai valer a pena. Eu te garanto que esse vídeo vai revolucionar a forma como você produz conteúdo aí, como você planeja o seu conteúdo no seu negócio digital. E eu quero começar fazendo uma declaração que talvez seja polêmica, mas em que eu acredito profundamente, que é: quando a gente está falando de produção de conteúdo, quantidade é mais importante do que qualidade. Deixa eu te contar uma história que vai ilustrar o que eu quero dizer com isso. Essa história você pode encontrar nesse livro aqui, Messi. E ele conta de um professor de fotografia que dividiu a turma em duas metades, né, em duas partes. Metade dos alunos tinham que focar em buscar a melhor foto, a foto mais perfeita, e a outra metade tinha que tirar a maior quantidade de fotos possível. Ao final da aula, ele se surpreendeu quando ele percebeu que as melhores fotos tinham vindo do grupo cujo foco era tirar muitas fotos, tirar uma quantidade grande de fotos e não focar na qualidade. Enquanto os alunos que estavam focando na qualidade estavam perdidos em divagações teóricas sobre a foto perfeita, os alunos do grupo quantidade estavam testando, e nessa de testar, o teste é que acabava levando eles a tirarem fotos melhores. Executar é que levava eles a tirar fotos melhores. E isso se aplica também à produção de conteúdo. Se a gente ficar esperando fazer o conteúdo perfeito, não vai acertar tanto quanto se a gente produzir muito, obviamente analisar, olhar o que funcionou, o que não funcionou, e aí tá se preocupando em sempre produzir um conteúdo melhor. Então, sim, é importante produzir bastante conteúdo, e por isso que é importante ter método, ter processo, pra gente não ficar escravo disso, pra gente ter uma maquininha aí de produção de conteúdo funcionando, enquanto a gente foca em outros aspectos do nosso negócio. Estabelecida essa premissa, eu quero falar de uma outra premissa, que é a seguinte, antes de começar a falar do passo a passo em si. Bom, a gente está falando aqui de produção de conteúdo no contexto de lançamento. Você está fazendo isso para gerar uma audiência, para aquecer uma audiência, para participar eventualmente do seu lançamento e vir a comprar o seu produto. Que transformação esse produto gera? Qual é o seu método? De que forma você vai levar os alunos que comprarem o seu curso do seu ponto A, do ponto que eles estão hoje, até o ponto em que eles estarão transformados, o ponto B? É importante, antes de você começar a produção de conteúdo, você ter clareza quanto a isso, porque a sua produção de conteúdo tem que ser alinhada com a transformação que o seu curso gera. Parafraseando o Érico Rocha, se o seu curso leva a Roma, o seu conteúdo também tem que levar a Roma. Vai ter um atrito muito menor entre essa audiência e a compra do produto final se essa audiência vier porque foi atraída por essa transformação que você está oferecendo aí no seu produto. Então isso é uma premissa, tá? Eu estou presumindo que o conteúdo que você está produzindo está alinhado com isso. Então vamos lá, duas premissas. A gente tá sim buscando quantidade acima de qualidade, desde que a gente esteja falando aqui de não é conteúdo pelo conteúdo, não é para sair fazendo live com qualquer pessoa sobre qualquer assunto só para fazer conteúdo. É um conteúdo que esteja alinhado com a sua transformação. Bora então pro passo a passo do método Launch Manager de produção de conteúdo. Passo 1. Defina as suas linhas editoriais. O que são as linhas editoriais?
são os tipos de conteúdo, os grandes grupos de conteúdo aí que você vai fazer. Eu atualmente estou trabalhando com 5 linhas editoriais, mas isso não é fixo, isso evolui. Quais são as minhas linhas editoriais? História, crenças, conteúdos estratégicos, conteúdos técnicos e o glossário. Quando eu estou falando das linhas editoriais, eu estou falando do conteúdo que é planejado, como a gente vai fazer aqui. Mas é claro que tem aquele conteúdo que é espontâneo, que alguém faz uma pergunta legal ali na caixinha de pergunta e a gente reposta no feed. E aí o que é cada uma delas? História. História é a minha história. Eu contar a minha história é fundamental para eu gerar conexão com a minha audiência, reforçar a minha autoridade para a audiência entender por que eu estou falando daquilo. E a audiência está sempre se renovando e por isso que isso é uma linha editorial. Eu preciso estar constantemente contando novamente a minha história. Uma vez por mês, eu tenho planejado de postar uma foto minha com um texto com a minha história ou postar um vídeo com a minha história. E eu já vou mostrar isso na prática aqui no calendário de conteúdo. A segunda linha editorial que eu trabalho é crença, é posts de crença. O que são posts de crença? São aqueles posts em que a gente fala, em que a gente transmite as nossas verdades, os nossos valores inegociáveis, aquilo em que a gente acredita e que vai criar a sua base de fãs. Por exemplo, algumas crenças minhas. Disciplina é liberdade. Isso é uma afirmação forte, isso é uma afirmação que algumas pessoas talvez não se identifiquem com elas. E tudo bem, porque são pessoas que não vão se identificar com o meu conteúdo, que não vão se transformar pelo meu método, porque a base do meu método é disciplina. Vamos falar disso hoje. Eu tenho que ter disciplina para fazer um planejamento de conteúdo, seguir aquele planejamento, para eu poder ter a liberdade de não ter espada na minha cabeça de ter que estar fazendo conteúdo, porque o conteúdo está feito, porque eu tive disciplina. São crenças que algumas pessoas não vão se identificar com aquilo, e isso é bom, porque você está filtrando a audiência. Terceira linha editorial. Essas foram as linhas editoriais de história, de autoridade, de conexão com a audiência. E agora eu entro nas linhas editoriais de conteúdo. Eu tenho 2 grandes linhas editoriais, que são os conteúdos estratégicos e os conteúdos técnicos. E por fim, eu criei uma 5ª linha editorial, mais topo de funil, porque eu me dei conta que muita gente da audiência não entendia alguns termos, ROI, lead. Para algumas pessoas isso é batido, mas para muita gente, para muito mais gente do que eu imaginava, são coisas que não estão no dia a dia, são pessoas que estão começando, né, e que não sabem o que isso significa. Então esse aqui é o meu calendário de conteúdo. Conheçam o ClickUp, é através do ClickUp que eu faço gestão de projetos. Não foquem aí na ferramenta. Você pode usar Trello, você pode usar um calendário comum, a ferramenta é o de menos. Foca no processo aqui. Isso aqui são os conteúdos que eu já pensei, que eu já planejei. C é crença, é uma das minhas linhas editoriais. Então eu já tenho verdinho aqui, são os que já estão postados, vermelhos os que estão semi-prontos para postar e cinza só os que eu tive ideia de fazer, mas não postei ainda. E meus conteúdos estratégicos. E aí a gente abre essa outra visão de calendário aqui. E aí a gente vê, por exemplo, em julho, primeira semana aqui em que eu postei conteúdo. Comecei com H1, minha história, C3, um de crença. Fui para os técnicos. Estratégico, técnico. Crença, estratégico. Então, assim, eu consigo ter um planejamento visual do meu conteúdo. Eu criei 4 cardzinhos de H e coloquei aqui a data, coloquei uma vez por mês, vai ter um H. Crença. Como eu comentei, estava postando 2 vezes por semana. Crença, crença. E aí, o resto a gente preenche com os demais conteúdos, que são os estratégicos, técnicos, e aí esse glossário que é topão de funil, eu tô com ele 2 vezes por semana, daqui a pouco eu vou para 1 vez por semana. Então, o primeiro passo é esse, gente. É a gente definir as linhas editoriais, a nossa frequência de postagem geral. Eu aqui, por enquanto, tô postando 2 vezes por dia, porque eu estou sozinha nesse projeto, justamente porque eu quero mostrar que é possível fazer tudo isso sozinha. E sozinha, tocando todos os meus outros lançamentos. Tô agora com um lançamento internacional, 2 captações internacionais rodando, uma para o México, uma para os Estados Unidos, um evento presencial tô organizando, tem um monte de coisa acontecendo. Minha atuação principal é como estrategista. Lanço outros especialistas. E esse é um projeto que eu tô fazendo em paralelo e tô aqui sozinha, postando 2 vezes por dia. Tô mostrando para você que isso é possível, que você também consegue. Então, linhas editoriais, frequência geral de postagem e frequência de postagem de cada linha. E qual que é o segundo passo? Definir a sua identidade visual. Eu tô falando aqui de produtividade, eu tô falando aqui de escala, de ganhar tempo, de produzir muito conteúdo em menos tempo. E ter uma identidade visual facilita
muito. É claro que tem outros benefícios que são até maiores do que esse de ter uma identidade visual. Você vai estar criando uma identidade na cabeça da audiência, você vai estar comunicando seus valores através daquilo. Mas o meu grande ponto, eu faço questão de a primeira coisa ser desenvolver uma identidade visual porque facilita muito a nossa vida. Olha só, eu mesma, quando estava começando, criei um manualzinho aqui de identidade visual para mim. Então eu peguei 2 dias aí, foi isso. E decidi quais cores eu ia usar, escolhi algumas cores, e aí coloquei aqui, ó, meus códigos de cores, os códigos de cor que eu uso, escolhi algumas fontes, eu mesma fiz isso. Você pode pagar para alguém fazer isso. Eu optei por fazer eu mesma. Porque, como eu mencionei, o meu principal objetivo de ter uma identidade visual é simplificar. Então eu tô fazendo um post, esse aqui é o meu Canva. Então eu tô fazendo um post, aqui no Canva tem um negocinho maravilhoso que é o Brand Kit. Então eu consigo ter a minha cartela de cores aqui, na hora que eu tô fazendo, eu só puxo daqui, eu consigo ter as minhas fontes, as fontes da minha marca, e eu consigo ter meus logos. Então eu criei meus logos, eu fiz minhas fontes e tá tudo aqui. Então, identidade visual facilita demais a nossa vida. Você não precisa ficar pensando lá na hora de fazer o post. Ai, que fonte eu uso? Será que combina essa cor? Não, já tá tudo pré-pensado. Você pensa uma vez e depois só aplica. Agora vamos pro passo 3. Agora a gente começa a entrar na produção de conteúdo em si. A gente já fez um bom trabalho de base, a gente já tem aí nossa transformação, já temos nossas linhas editoriais, a frequência, nossa identidade visual, então a gente tá com uma base legal para começar a efetivamente produzir conteúdo. Então a primeira coisa que a gente faz é listar. Eu fiz um listão. Primeiro, fiz um listão no próprio ClickUp dos meus posts de crença. Agora é uma boa hora para eu mostrar meu board. Então, o legal do ClickUp, entrando um pouco no tema ClickUp aqui, é que a gente tem essas várias visões. Eu tava com essa visão de lista, tem essa visão de board e tem essa visão de calendário, e tem outras visões, mas essas são as visões que eu estou usando aqui para o planejamento de conteúdo. E eu customizei o board para fazer sentido para esse planejamento de conteúdo. Então, aqui eu tenho backlog de conteúdos que estão em criação, que estão prontos para postar, e aqui o que está já programado, postado, tá? E é legal porque a gente pode ir acompanhando aqui pelo calendário. Então, esses verdinhos é porque já estão postados. Ó, julho inteiro, né? Claro, julho já passou, tá postado. Agosto. Antes de cada semana, a gente tá na primeira semana de agosto. Então, ou eu já programei, então hoje é quinta-feira. Esse aqui já estava programado. Esse aqui é Reels. Reels, hoje a gente ainda não consegue, infelizmente, programar Reels. Então, o que eu faço? Eu sei que eu tenho que postar um Reels mais tarde, boto meu despertador ou simplesmente sei que tem que postar, entro na hora, eu tenho aqui no meu celular, ó, esse azulzinho significa, ó, que está pronto para postar. Eu vou lá, pego aqui no meu celular, abro o Drive aqui, vou mostrar meu Drive, é G27, conteúdo, Reels, olha que maravilha a gente ter nomenclatura. G27 tá aqui, é só eu pegar no meu celular, no Drive do meu celular e posto no Instagram. Então, passo 3, listar temas. História, fiz direto no ClickUp. Crença, fiz direto no ClickUp. Temas técnicos e estratégicos, são temas mais densos. Então, eu fiz uma lista aqui. Uma lista que é até pequena, poucas coisas. E o que é essa lista? Essa lista são de temas que eu vou fazer vídeos longos, vídeos raiz. Que são vídeos densos e profundos em que eu vou destrinchar um conteúdo. É o nosso terceiro passo. E aí, gente, listados os temas, a gente vai para a produção inicial. Lembra que eu falei que eu não gosto de ficar com uma espada na cabeça, essa espada da produção de conteúdo, tem que produzir conteúdo para postar amanhã. Eu não posso depender da minha presença para gravar um conteúdo para a coisa fluir. E também não posso deixar, se eu me propus a fazer um negócio digital, eu preciso ter consistência, frequência, consistência. Isso é fundamental para a gente crescer e construir uma presença digital relevante. Então, o que eu faço? Uma produção de conteúdo inicial. A gente faz uma produção antes de começar a postar. Vamos supor que você já esteja postando. Tudo bem. Tira um tempo para botar ordem na casa. Tira um tempo para fazer essa produção inicial. E de que tamanho vai ser essa produção inicial? Quantos vídeos, quantos conteúdos? Vamos seguir até o final e daí a gente fala sobre isso. Lá no final do vídeo eu vou falar de que tamanho tem que ser essa produção inicial. Porque vai depender bastante da sua realidade, dos seus objetivos. E aí, eu tenho a minha nomenclatura para esses conteúdos, que vocês já viram um pouquinho lá no ClickUp. É uma numeração sequencial, não tem mistério. Isso é muito importante para o próximo passo, que é a grande mágica aí da multiplicação de conteúdos. Eu pego a linha editorial, então, temas estratégicos, é E. O glossário é G.
Temas técnicos é T, criança é C. Então vocês veem que sempre vai começar por uma letrinha aqui e enumero sequencialmente conforme eu for fazendo. Então, o primeiro tema estratégico que eu gravei foi o E1, e daí eu ponho o que é para eu saber. O segundo é o E2 e assim por diante. Eu vou fazer um novo, eu vejo em qual sequência tá e crio um novo cardzinho, que é do grande tema que eu vou gravar. Vamos fazer o processo aqui junto? Eu vou criar o card desse vídeo aqui. Esse é um vídeo E. E o quê? Eu vou ver em qual E que tá. Veja que aqui tem o E1, E2, E3 e E4. Então, esse é o E5, produção de conteúdo sem estresse. E aí, pessoal, a gente chega no passo 5, que é a mágica, a derivação desse conteúdo. Então, a partir de um grande tema que eu tenho aqui, que é produção de conteúdo, quantos conteúdos você acha que eu consigo gerar para o Instagram? Quantos conteúdos que eu consigo gerar a partir de um vídeo como esse aqui que você está vendo para o Instagram? Vamos descobrir junto? O primeiro tipo de conteúdo que eu consigo derivar de um raiz como esse são os Nutellas ou Nuggets. Se você é aí do mundo de lançamento, você sabe do que eu estou falando. São vídeos curtos, geralmente 1 a 2 minutos, derivados desse vídeo grande aqui. Então, Nutellas. Quantos Nutellas saem de um raiz médio aí? Até 10 Nutellas, 12 Nutellas às vezes. Mas vamos chutar por baixo? Vamos supor que saiam 5 Nutellas. Então, vou botar aqui, 5 Nutellas, certo? E agora vamos pensar na lógica do Instagram. Qual é o tempo de vida útil de um post no Instagram? 1 semana? 2 semanas, talvez? Seja a vida útil de um post? O que eu faço com esses 5 Nutellas? Vou ter um trabalhão para fazer as Nutellas para postar uma vez e pronto? Não. Cada um dos Nutellas eu faço 3 versões, com 3 headlines diferentes. Então, vamos supor aqui que eu fiz o raiz E5, que é esse que a gente está gravando aqui, tá? Então, eu vou ter Nutella E5.1, primeiro Nutella que saiu do raiz E5, E5.2, E5.3, E5.4 e E5.5. São 5 Nutellas que eu tirei desse raiz. Cada um desses Nutellas eu faço 3 headlines. Então eu faço a versão A, B e C. E5.1A, E5.1B, E5.1C. E5.2, A, B e C. Então, de partida, chutando por baixo aqui, a gente já tem 15 conteúdos. Tô aqui no Drive, tá? Pra vocês verem, aqui é minha pastinha de conteúdo, raízes Nutellas e GTV, vejam que eu faço por raiz. Então, eu tenho raiz E4 aqui. Nutella, E4.2A, E4.2B, E4.2C. Vamos ver na prática aqui. E4.2A. Então, vejam que esse E4.2A... Gato, o que é achar? Depois da Powerlist, meus lançamentos nunca mais foram os mesmos. Vamos ver o E4.2B, o pulo do gato para um lançamento sem estresse. Então, a gente faz headlines diferentes. Reposta com uma thumb diferente 2 meses depois e a gente está aproveitando muito mais um conteúdo. Se o nosso passo 5 é derivação de conteúdo, que eu estou só começando a falar disso, o nosso passo 6 a gente faz paralelamente à derivação de conteúdo, que é distribuir esse conteúdo no calendário. Vou mostrar. Então vamos olhar um cardzinho já feito aqui, em que esse processo já aconteceu parcialmente. E4. O vídeo que eu fiz antes desse, né? Então, o que são essas subtarefas? Fiz o roteiro, tá feito, para eu ter o meu controle dos processos, raiz tá gravado, fiz os Nutellas e as thumbs. Então, o que eu fiz aqui? E4.1A, eu boto aqui como subtarefa da minha tarefa os Nutelinhas. E aí, eu coloco a data em que eu vou postar. Vamos primeiro para os A, 27 de julho, hoje, que é 5 de agosto, que é mais ou menos 2 semanas depois, 1 semana depois, aliás. Semana que vem, o próximo A, na outra semana. Então, eu vou espaçando 1 a 2 semanas de espaço entre os A de um mesmo raiz. Aí eu vou pro B. 2A é hoje, que é 5 de agosto. O próximo é em outubro, o próximo é em dezembro. Eu espaço em 2 meses e eu já vou colocando aqui. Lembra que eu sempre falo que disciplina é liberdade? Se a gente tiver a disciplina de pegar e colocar aqui nas subtarefas da nossa tarefa, cada um dos Nutellas, colocar a data, fizer a configuração certinha, eu coloco o formato aqui, linha editorial, plataforma de cada uma das subtarefas. E é uma coisa simples, parece mais complicado do que é, porque eu só duplico uma e já aparece a outra toda configuradinha. E coloco as datas de cada uma, ó, eu tenho o meu calendário de conteúdo feito. Então, vamos achar esses E4 lá no calendário. Ó, E4 3A, segunda que vem. E4 5A,
daqui a 2 semanas, E4-1B aqui, E4-2B. Então vejam que eu já tenho conteúdo, não tá tudo cheio aí nesses quadradinhos, porque eu estou fazendo tudo sozinha, né? Mas eu já tenho conteúdo planejado aqui, já tenho isso aqui preenchido com alguma coisa até dezembro. Até dezembro eu tenho conteúdo aqui. Então, voltando aqui, a gente consegue 5 Nutellas vezes 3, que é igual a 15. Isso sem falar que depois lá, em dezembro, eu postei o E4-2C. Nada me impede de em fevereiro postar de novo o E4-2A, certo? Se foi um conteúdo que performou bem, se foi um conteúdo que deu legal. Aí eu posso fazer uma análise qualitativa e repostar aquilo que funcionou. Que outros tipos de conteúdo eu posso produzir aqui? Carrossel. Desse raiz aqui, eu posso produzir um carrossel, que é como produzir 1 ano de conteúdo em 1 semana. Agora, não somente isso, né? Eu vou tirar pelo menos 5 Nutellas desse raiz aqui, provavelmente mais. De cada um dos Nutellas, eu consigo fazer um carrossel, certo? Porque um Nutella é um tema com início, meio e fim. Um carrossel geral para o tema do vídeo e eu posso produzir um carrossel para cada um dos Nutellas. Então, se eu tenho 5 Nutellas, são 5 carrosséis mais o geral. 6. E aqui também a gente pode fazer vezes 3. Pode mudar o design, mudar o layout. Você pode fazer com palavras um pouco diferentes, com uma pegada um pouco diferente. A lógica é a mesma. Daqui a 2 meses, ninguém vai lembrar do carrossel que você postou hoje. Então aqui a gente tem 18. O que mais? Reels. A gente pode fazer diversos formatos de Reels. Então deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu tenho esse tema aqui, que é o T2, qual ferramenta de e-mail marketing usar. Eu fiz o carrossel dela. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o Reels dela. Eu nem executei tão bem, ó. Fiz o Reels exatamente do carrossel. Eu peguei e animei o Reels igualzinho. Demorei 1 minuto a mais do que fazer o carrossel. Inclusive, hoje em dia eu já faço um pouco diferente. Eu mudo a capa, mudo um pouco as cores para não ficar tão parecido. Mas é o mesmo conteúdo. Além disso, a gente consegue fazer, ó, é o mesmo. Qual ferramenta de e-mail marketing escolher? Ele escritinho assim, fazer esse esquema escritinho. Além disso, a gente consegue fazer o Reels caixa de pergunta. É o mesmo tema. Qual ferramenta de e-mail marketing você recomenda? Eu respondendo a caixinha de pergunta. E além disso, a gente consegue fazer um Reels gravado. Aqui não é o mesmo, mas eu quis trazer só para ilustrar. Então, olha só o que a gente tem aqui de Reels. O Reels do carrossel, que foi aquele primeiro que eu mostrei. Esse aqui, que é o Reels derivado do carrossel. A gente pode fazer o Reels escrito. A gente pode fazer o Reels caixa de pergunta. A gente pode fazer o Reels editado. Então, são 4 formatos de Reels. Então, cada um desses carrosséis, a gente tem 6 carrosséis, né? 6 teminhas diferentes que são carrossel. Tá acompanhando, gente? Acompanha aqui. Acompanha aqui. A gente fez um raiz E5, aí a gente fez Nutellas E5, 1, ABC, 2, 3, 4, 5. A gente fez carrossel. A gente fez E5, 1 até E5, 6, porque o carrossel tem um a mais, porque a gente ainda pode fazer um carrossel do raiz geral. E também a gente pode fazer Reels. A gente consegue os mesmos 6. Se a gente quiser, a gente faz A, B, C e D. O A vai ser o do carrossel, o B vai ser o escrito, o C vai ser o caixa de pergunta e o D vai ser editado. São 4 formatos diferentes que a gente pode distribuir aí espaçado no nosso calendário de conteúdo. Então, Nutella 5 vezes 3, 15. Carrossel 6 vezes 3, 18. Reels 6 vezes 4, né? 24. E mais os Reels que a gente tira direto do raiz. Como assim? Assim como a gente tira Nutella do raiz, o que é um Nutella? É um vídeo entre 1 e 2 minutos. Um Reels vai ser um vídeo até 30 segundos ou até 1 minuto, que agora o Instagram está permitindo. Então, por exemplo, isso aqui é um Reels que eu tirei direto do raiz. Então, além dos 5 Nutellas, eu consigo tirar pelo menos uns 4 Reels. Então, 4 Reels Nutella direto do raiz. Vamos somar isso aqui tudo quanto que deu? 1 raiz é igual a 15 Nutellas mais 18 carrosséis mais 24 Reels mais... Ah, e aqui, ó, esses 4 Reels Nutella direto do raiz, também a gente pode fazer vezes 3. A gente pode fazer 3 headlines para esse Reels. Então, 12. Então,
15 mais 18 mais 24 mais 12 é igual a, já fiz a conta antes, 69. Então, de um raiz, a gente tirou 69 temas. Agora a gente chega um ano de conteúdo em uma semana. Vamos lá, pensa comigo. Um raiz, a gente tirou 70, no mínimo 70 conteúdos para o Instagram, sem contar os reposts. 10 raízes, a gente vai tirar no mínimo 700 conteúdos, sem contar os reposts. Se a gente postar 2 vezes por dia, a gente tem 350 dias de conteúdo coberto aí. Um ano de conteúdo e você pode perfeitamente produzir 10 raízes em uma semana. Você grava 2 raízes por dia, você tem 10 raízes em uma semana. Então você produziu 10 raízes, você tem potencial aqui de tirar 700 conteúdos só com esses 10 raízes. Se você tem equipe, o que você vai fazer? Você vai botar na mão da equipe, vai mostrar esse vídeo aqui para sua equipe e vai falar, faz isso. Tem que ser uma equipe boa. Se você não tem equipe, você vai fazer que nem eu. Você vai fazer uma frente de conteúdo e aí a gente volta para aquele assunto que a gente estava falando lá. Que frente é essa, Ana? Depende. Depende dos seus objetivos, depende da sua realidade. Se você tem equipe, você pode ir gravando esses 10 raízes e botando na mão deles e eles que se virem para postar o ano de conteúdo. Um ano de conteúdo. Eles têm material para um ano de conteúdo. É só disciplina e liberdade. É só ter a disciplina de se organizar. Porque sem organização não rola. Sem organização a gente se perde. Então, por isso, esses cardzinhos aqui. O que a gente vai fazer? Então, eu peguei um aqui, ó. O que eu faço aqui na prática? Eu pego um cardzão aqui do meu raiz e aí eu coloco como subtarefas todo o conteúdo que eu tirei dele. Veja que aqui só tem 25 subtarefas, sendo que 4 delas são de preparo. Então tem 21 conteúdos que eu já tirei sozinha, sem designer, sem editor de vídeo, sem social media, sozinha, tirei desse raiz aqui. O que eu tirei aqui desse raiz já? O carrossel geral, já eu planejei, na verdade. Os rios diretos do raiz e os Nutellas. Só. Eu ainda posso fazer todos aqueles carrosséis que eu falei a partir disso aqui, todos os rios que eu falei a partir disso aqui. Posso chegar nos meus 70 conteúdos aqui. Por que eu não fiz isso ainda? Porque eu estou sozinha. Então eu optei por ter uma frente de conteúdo, mas não tem porquê eu produzir um ano de conteúdo. Mas eu tenho aqui um potencial de um ano de conteúdo só com esse material que já está pensado, que já está estruturado. E mais, gente, a gente está falando aqui só de Instagram. Já pensou que cada Reels é um conteúdo para o TikTok? Eu estou fazendo isso. Cada Reels que eu posto no Instagram, 1 hora depois vai para o TikTok. Cada Reels pode virar um short no YouTube. Cada carrossel pode virar conteúdo para o Pinterest. Os raízes e Nutellas podem ir todos para o YouTube. Todo esse conteúdo pode ir para o Face também. Os roteiros e legendas dos seus posts, tudo pode ir para blog. Olha o império de conteúdo que a gente consegue construir com relativamente pouco esforço. Se você tem equipe, o seu esforço é gravar 10 raízes. 10 raízes. Se você não tem equipe, você pode gravar, planejar, você pode pegar, fazer os 70 cardzinhos e já programar. Já tem um ano inteiro programado. Ai, Ana, mas não vai ficar repetido se eu ficar repostando um monte de conteúdo do mesmo tema. Bom, primeiro lugar, não é o mesmo tema. Quantos temas eu passei aqui nesse vídeo? São vários subtemas, são vários pequenos temas que a gente vai estar tratando. Segundo, você não é tão relevante quanto você pensa. As pessoas não lembram do nosso conteúdo, as pessoas não lembram. Um videozinho que você viu hoje no Instagram, daqui a uma semana você já esqueceu. E só cerca de 10% da nossa base é atingida pelos conteúdos que a gente posta. Então eu vou postar hoje, só 10% da minha base vai ver. Eu vou repostando, eu vou postando em diferentes formatos, eu vou postando em diferentes horários, em diferentes momentos, o mesmo conteúdo. E mesmo que a pessoa seja impactada mais de uma vez pelo mesmo conteúdo, isso é positivo, porque isso vai estar reforçando essa mensagem. Você mesmo, quando você vê uma coisa 2 vezes, com uma distância entre essas 2 coisas, você não recebe aquilo de uma forma diferente, você não tem insights diferentes, e a sua audiência está sempre se renovando. Então isso é uma estratégia que faz muito sentido. Isso aqui olha só, eu tô falando 70 conteúdos sem contar repost. E aí, gente, o 7º e último passo pra gente acabar esse vídeo, pra gente acabar esse processo, é você criar uma rotina de produção de conteúdo. Porque se você tiver a disciplina de fazer isso aqui que eu tô ensinando, você não vai ficar refém. Você vai ter aí, ó, esse calendário preenchido com 2 conteúdinhos aqui por dia por muito tempo.
né? Às vezes vai estar... como é que é esse esquema de cores aqui, tá? Verdinho é o que já está programado ou postado, tá? Azulzinho é o que está pronto. Reels, hoje em dia, infelizmente, a gente ainda não consegue programar. Então, eu vou lá e posto na hora. Cinza é o que está só na ideia, o que está só no campo das ideias, que eu não produzi ainda. E vermelho é o que está em criação, mas ainda não está finalizado. Então, você pode ter tudo, se for tudo cinzinha, tá valendo. Porque o planejamento é muitas vezes a parte mais difícil, o que postar, decidir o que postar é às vezes a parte mais difícil. O seu processo pode ser vir aqui, eu na semana anterior deixo tudo para a semana seguinte pronto e programado. Se você tem equipe, melhor ainda, é botar na mão deles e, claro, supervisionar, fazer a gestão dessa equipe, fazer a gestão desse processo. E aí, se você tiver disciplina para fazer isso, você vai ter a liberdade de, em primeiro lugar, não tô afim de pensar em conteúdo por um mês, você não precisa, porque isso já está pensado, você já fez um sprint aí e pensou. E, em segundo lugar, você vai ter liberdade para produzir o que você quiser, para ter ideias diferentes, para ter conteúdos novos, para fazer coisas novas. Então você vai poder ter uma rotina de produção de conteúdo mais leve. É legal a gente estar sempre produzindo conteúdo, até porque a gente vai melhorando, vai aprendendo com a audiência e vai melhorando. Porque daí você vai só gerar mais estoque. E tem outra coisa, você não precisa ter um ano de conteúdo. Você pode postar mais vezes. Se você postar 5 vezes, 700 conteúdos, 5 vezes por dia, você vai ter 140 dias aí. É quase 5 meses de conteúdo. Tá bom também, né? Então, gente, vale a pena se organizar, seguir o processo, ter disciplina, porque daí você vai ter liberdade para não ficar refém mais da produção de conteúdo, para não ter essa espada aí de preciso produzir conteúdo para amanhã na sua cabeça. Espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se você tiver dúvidas, me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E bora lá tornar esse processo de produção de conteúdo mais leve, fazer uma produção de conteúdo sem estresse. Não deixe de se inscrever aqui no canal para receber as notificações de todos os vídeos aqui que eu tô produzindo. Abração e até o próximo vídeo.